Oi. Opa galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, como eu falei no vídeo de Crepúsculo, eu pretendo criar outras teorias como Kimetsu no Yaiba e Naruto. E eu decidi fazer a teoria de Naruto primeiro, a de Kimetsu talvez eu faça em outro momento. E antes que eu comece a enrolar mais do que já tô, se inscrevam no canal e deixem o like. Vamos para a teoria. No momento eu estava em casa, limpando o banheiro. Entediado. Confiante. Perigosamente confiante para o meu próprio bem. E enquanto eu limpava eu pensei, mano, se cada produto limpa uma coisa, juntos devem limpar melhor. E para colocar a ideia em prática eu comecei a misturar água sanitária, desinfetante, detergente e um restinho misterioso limpa tudo sem rótulo e vinagre. Porque eu vi na internet. O cheiro acabou subindo. Eu franzi a testa. Caraca forte, hein? Ao invés de sair, eu me inclinei para cheirar melhor e dar aquela respirada funda de curioso, e pensei deve ser normal, até que eu comecei a sentir minha visão escurecendo. E meu último pensamento, pô, talvez eu tenha exagerado e acabei no banheiro recém-limpo. Morre rodeado de produto de limpeza, e eu acabei acordando em um espaço branco. Enquanto surpreendentemente, Deus me encarava segurando uma prancheta. E a primeira coisa que ele disse foi: você morreu criando gás tóxico nível iniciante. Eu sentei no chão e tentei me justificar dizendo, mas, ficou limpo. Deus ainda me encarando disse, impecável. Você morreu antes de manchar. E eu soltando um suspiro apenas coloquei a mão na testa e disse, bom, pelo menos estava limpa. Deus, decidindo parar com o papo furado, se assentou em uma cadeira que fez aparecer tanto uma para mim quanto para ele, e fazer um sinal para eu sentar. Nós dois se sentamos e ficamos conversando, com ele revelando que como eu morri de maneira bem estúpida, eu iria ter a chance de reencarnação para o mundo de minha preferência com 7 desejos. Eu ouvindo isso olhei para Deus e questionei, espera. Você tá me dizendo que eu vou poder, em um mundo da minha preferência ainda com 7 desejos? Por acaso eu vou poder pedir o que eu quiser? O mundo que eu quero, aparência, ética? Deus tranquilamente confirmou com a cabeça enquanto me encarava. Eu respirei fundo para esfriar a cabeça, para não ficar sem ideia, e depois de um longo tempo eu disse, honestamente pode me dar a aparência que quiser, mas eu vou querer ir para o mundo de Naruto como primeiro desejo. Já no meu segundo desejo eu quero ter boa parte das técnicas daquele mundo, exceto alguns que eu tenho certeza que você já sabe qual é. Honestamente tem algumas habilidades tanto oculares entre outras e Naruto que eu acho estranho e por isso não pretendo tê-las. Meu terceiro desejo é ter um servo de Fati, e eu vou querer saber, já que além dela ser uma das minhas servas favoritas, ela também vai me ajudar bastante nos treinamentos. Meu quarto desejo é ter as técnicas do Uji, Sukuna e as técnicas das sombras do Megumi. Meu quinto desejo é treinar e ter as capacidades de boa parte dos artistas marciais da ficção que eu conheço, incluindo filmes e séries, animes e mangás como também HQs tipo Marvel e DC. Meu sexto desejo ir para o mundo 2 anos antes da história original e meu último desejo, bom, tô sem ideia mas eu acho que eu vou querer ser as técnicas de sangue dos 3 luas superiores. Deus instalou os dedos, realizando todos os meus pedidos, e olhando para mim ele disse, pronto, agora vai naquela porta à direita que você vai entrar em um local onde você vai encontrar boa parte dos artistas marciais que você pediu. O tempo lá vai passar infinitamente mais lento e você só vai poder sair quando dominar cada técnica e vencê-los. Eu percebendo que certamente iria passar uma tortura lá dentro e treinar até quebrar meus próprios ossos, engolir seco enquanto começava a andar de maneira bem lenta e praticamente forçando o meu próprio corpo. E chegando na porta ela se abriu sozinha, e quando eu entrei ela se fechou sozinha. E olhando para minha frente eu vi várias silhuetas tanto femininas quanto masculinas me olhando fixamente, e eu apenas falei em meus pensamentos, Deus, me proteja. Que bom, como tenho certeza que ninguém vai querer saber como foi meu treino. Vamos dar um salto no tempo. Eu passei muito tempo treinando tanto fisicamente quanto mentalmente, aprendendo técnicas de cada um dos personagens que eu treinei,
entre outras coisas, e depois que eu tinha feito tudo o que devia, eu tava me aproximando da porta novamente e ela se abriu sozinha. E assim como da última vez, quando eu entrei ela se fechou sozinha também. E me aproximando de Deus ele deu uma risada gentil e disse: "Bom, vejo que você terminou certinho, e que alguns lá não pegaram tão leve assim, não é?" Eu não disse nada e apenas fiz uma careta ao me lembrar de como alguns lá foram bem intensos mesmo. E Deus dando uma risada disse: "Bom, foi você que desejou isso, mas tenho certeza que você apenas quer recomeçar logo sua nova jornada. E a única coisa que eu posso desejar para você é que você tenha muita sorte e não deixe o poder subir para a cabeça. E entra aqui na porta ao lado da que você acabou de sair." Eu levantei uma sobrancelha e disse: "Porta." Mas quando tinha outra porta, Deus deu uma risadinha e sinalizou com a cabeça e eu olhei novamente, e percebi que realmente apareceu uma porta lá fazendo eu dar um suspiro exausto e dizer: "Deixa para lá." E olhando novamente para Deus eu apenas disse: "Oh, tenho certeza que vamos, então, até nosso próximo encontro." Eu disse enquanto me aproximava da porta que também se abriu sozinha. Um clarão acabou me cegando e quando eu entrei por completo minha visão ficou escura. Quando eu estava começando a recobrar a consciência eu percebi que estava deitado em um piso de madeira, e com a minha visão voltando aos poucos eu comecei a me sentar, e olhando para o lado eu percebi Saber sentada ao meu lado como se estivesse esperando eu acordar, e eu fiquei surpresa até me lembrar que eu pedi para ter ela como serva, e olhando para minha mão direita eu percebi que estava lá o selo de comando. E olhando para ela eu disse: "Bom, tenho certeza que você já sabe de tudo ou ele não te disse nada?" "Sim, ele me falou tudo, e estarei muito honrada de ser sua espada e de acompanhar em seu treinamento." Eu apenas me levantei, e olhando em volta eu percebi que estávamos em uma cabana que aparentemente era nossa, e sem dizer nada eu comecei a me aproximar de um espelho próximo e percebi que minha aparência era parecido com a do fim de A Hora de Aventura e de algumas fanart que eu tinha visto, e tocando meu próprio rosto eu disse: "Bom, pelo menos ele não me deu alguma aparência de figurante ou de algum humanoide ou híbrido maluco." E depois disso eu comecei a treinar com Saber, treinando o meu controle de chakra, a técnica de clones e transformação, a técnica de sangue dos 3 superiores, entre outras coisas. Fim. Sim, a teoria tá curta, na verdade eu tô apostando isso mas na pressa, porque a ideia era ter feito tudo ontem para não deixar o canal sem vídeo. Porém acabou não dando tempo, e eu tô apostando praticamente agora, mas talvez amanhã ou depois da manhã eu faço a continuação dessa teoria ou a de Crepúsculo, vai na preferência de vocês. E novamente desculpe se a teoria está curta, mas espero que mesmo assim vocês deixem like e se inscrevam. Tchau.